Bom dia para vocês aí da TV Cultura Litoral aí, uma cobertura em todo o litoral paulista aí de Peruíbe a Ubatuba, canal aberto, canal 48. Também você assiste esse programa no canal 518 da Vivo TV, 522 da Claro TV e todo mundo nas nossas redes sociais aí do portal Costa Norte, do grupo Costa Norte de Comunicação. Esse programa tem 28 anos no ar, vai fazer 29 anos agora em fevereiro, quando meu amigo Mário Covas sentou aqui nessa poltrona, não foi nessa, outra poltrona, lógico, e veio fazer o primeiro programa comigo. Ele tinha sido eleito governador de estado e daqui nós saímos para ele fundar a região metropolitana da Baixada Santista, em Santos. Saiu eu e ele daqui. Mário Covas, meu amigo que foi embora. E o Brasil perdeu muito, né? Porque com certeza ele teria sido presidente da República em 2003. E o Brasil seria totalmente diferente. Mas quis o destino, o grande arquiteto do universo, o chamou para sentar com ele lá no Oriente Eterno. Grande Mário Covas. Mas comigo hoje aqui está a superintendente da Sabesp para a Baixada Santista e Vale do Ribeira, Olívia Mendonça. Bom dia, Olívia. Bom dia. Um prazer estar aqui, Zaidan, nesse programa, como você mesmo colocou, tão tradicional. E desde já agradeço a oportunidade que é dada à Sabesp, né, o espaço para a gente poder colocar aqui toda a nossa preparação agora para a temporada que se aproxima e esclarecer, né, para a população o que for necessário. Legal. Eu tenho a honra de dizer, né, que eu sou amigo da empresa. Aqui já sentou o Gessner de Oliveira, já sentou a Dilma Pena aqui, grandes dois ex-presidentes da Sabesp. Grandes presidentes, diga-se de passagem, no governo geral do Alckmin. E, Olívia, pelo que se avizinha aí, ninguém vai viajar para fora não. Dólar 6,09, acho que vai bater a 6,10 hoje, porque esses pacotes do governo viraram um pacote mesmo, e dólar esse valor aí, ninguém quer viajar não, Olívia. Aí o pessoal vai ficar onde? Opa, no litoral. No litoral. Baixada Santista, temos uma projeção bem significativa, com um número bem expressivo de pessoas que pretendem ficar aqui na Baixada Santista agora, né, nas férias, no final de ano, né, as festas de fim de ano. Então há uma projeção de 10 milhões de pessoas visitando aqui os municípios da Baixada nesse período. Só da Baixada Santista. Só da Baixada Santista. Mais uns 4 milhões no litoral norte. E dentro de um contexto, né, que requer uma certa atenção, né, à medida em que a gente observa, né, um aumento de temperaturas recente, né, temperaturas acima da média histórica, inclusive com projeção acima da média histórica agora para o verão também, né, por consequência, um aumento do consumo de água também por parte da população, e misturado a esse cenário de projeção aí de receber um público bastante expressivo para a Baixada, a Sabesp equaciona, assim como faz todos os anos, né, o chamado Plano Verão, onde a gente estrutura todas as nossas ações em preparação para a temporada, né, para que a gente passe uma temporada tranquila aí, sem grandes intercorrências. A sua área de atuação Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Correto, né? os nove municípios da região metropolitana da Baixada. Então, hoje, logo cedo, eu estava falando com o primo, Farid, que vai assumir dia 1º de janeiro o Guarujá, e eu falei para ele que eu ia te entrevistar. Ele falou, primo, já pergunta para ela, primeira pergunta, ele falou, eu vou receber aqui no Guarujá em torno de 1,5 milhão de pessoas, quiçá não seja mais. Guarujá tem uma população de 330 mil habitantes, 340 mil, mas chega a quintuplicar
no verão. Isso é tradicional. Pergunta para ela se a Sabesp se preparou para não deixar faltar água no Guarujá. E eu estendo para os outros municípios. Sem dúvida. Toda a nossa preparação é justamente para evitar que a gente tenha um cenário de falta d'água, ainda que generalizado de forma alguma, mas pontual, né? Toda a nossa preparação é justamente para evitar um cenário como esse, né? Então, a gente tem um conjunto de ações, tanto sob o ponto de vista, né? A gente basicamente estrutura a nossa temporada em 3 pilares de atuação. Né? O primeiro deles são, claro, as obras de melhoria, né? A gente pode falar delas aqui. Uma segunda questão é o nosso plano de operação, né, em atendimento, e aí, havendo qualquer intercorrência, para que as equipes estejam de prontidão ali para atender com brevidade, né, porque é uma época do ano com deslocamento, com uma logística bastante complicada, então a gente estrutura os nossos times para atuar de prontidão, e também o nosso plano de atendimento e um plano de comunicação muito diferenciado no sentido de incentivar o uso consciente da água para a população. Então, são essas 3 linhas de atuação que a gente trabalha, né? Para as obras, e aí vou falar um pouco delas, inclusive específica para Guarujá, né, para o nosso Sistema Norte. Então, as obras de melhoria também, basicamente a gente tem as obras de menor porte, que são feitas nas gerências regionais de cada município, que são baseadas e estudadas em cima do histórico dos anos anteriores. Sim. Então, onde tivemos problemas em áreas, em bairros de qualquer um dos 9 municípios, é feito um estudo e um projeto e execução de melhorias ao longo do ano. Então, são reforços de rede, prolongamentos, interligações que a gente faz para melhorar e evitar que esse cenário de pouca pressão ou falta d'água com base no histórico se repita. E a parte disso, a gente tem as obras maiores, né? As obras ditas estruturantes de maior porte, né? Então, a gente tem algumas entregas boas para esse ano, né? Temos a entrega de 5 reservatórios de água aqui para a Baixada Santista. Então, temos em Peruíbe, Prados, temos prontos já, entregues e em operação já agora para essa temporada. Peruíbe, Prados, Itanhaém, temos o Centro, Santos, Caruara, Bertioga, o Jardim Mogiano, São Vicente, na área continental. Balneário Mogiano, lá em Boracéia. Lá em Boracéia, exatamente, reservatório pronto, já em operação. De 1 milhão São 5 mil metros cúbicos. 5 milhões de litros. 5 milhões de litros, exato. Então, já em operação ali também para atender o município. E o da área continental de São Vicente e Rio Branco. Temos ainda o reservatório Morrinhos, em Guarujá, que ainda não está pronto. A gente teve uns problemas iniciais para liberação de área, então é um que ainda está para entrar em operação, o que deve acontecer também nesse verão. Então vai entrar no meio do verão aí, janeiro, isso. Por aí está entregando. A nossa expectativa é que a gente entregue para esse verão. Porque Guarujá teve um aumento de reservação ali na entrada da Vila Edna, ali do lado esquerdo. Acho que foi num período da Dilma Pena, ele inaugurou um reservatório ali de 5 milhões de metros cúbicos de água. Quem entra para Vicente Carvalho, à esquerda, inaugurou aquele complexo de reservação. E a captação de água, como vai ser resolvido? Essa parte da captação, Olívia, porque vocês têm que produzir água, né? O rio precisa ter água, e água boa. Como vai acontecer isso daí? Então, a gente segue com os nossos, para essa temporada especificamente, com os nossos 26 mananciais, né, que a gente capta a água e leva para o tratamento. Né? Então, o que há na Sabesp é uma projeção com base no plano diretor que a Sabesp fez, ficou pronto ao final do ano passado, de ampliar essas produções de água. Né? Então, há um entendimento de que não basta só a reservação para que a gente assegure uma infraestrutura resiliente na Baixada, né? Para que a gente amplie a segurança hídrica. Então, não basta só as reservações, é necessário que a gente também amplie as produções de água, que haja um incremento de água na Baixada. Então, para isso, a gente tem já algumas alternativas no plano diretor, isso vai ser inclusive divulgado para o Comitê Técnico da URAI em janeiro, né? A URAI que eu mencionei, que é essa unidade regional, que tem um comitê técnico, reúne os 371 municípios. Que reúne os 371 municípios.
desse contrato único, nós temos um anexo para cada um dos 371 municípios e, portanto, um anexo para cada um dos 9 municípios aqui da Baixada Santista, né? Nesse anexo constam as alternativas para abastecimento, que não se resumem só à ampliação de reservação, tem também o incremento de produção de água. Sim. Então, por exemplo, para o Sistema Norte, que hoje é o nosso sistema mais vulnerável, a gente tem a projeção para ampliar as captações, trazer novas captações de água, né, um pouco mais afastadas, porque toda a região ali sofre com estiagem, né, em períodos mais secos, então a gente buscar alternativas mais distantes para trazer esse incremento de produção de água para a região. A parte disso, a gente duplicou recentemente também a ETA Mambu Branco, que fica em Itanhaém, porque, veja, com exceção de Bertioga... atende Praia Grande ali também, né? Uma parte. Atende Praia Grande, atende todo o litoral sul. Um grande reservação ali. Acho que dos maiores que vocês têm, né? Eu fui na inauguração dele. Sim. Grandes reservações. São 50 reservatórios distribuídos, com esses exatamente. 6, agora 56. Reservatórios distribuídos nos 9 municípios da Baixada Santista. Mas a ETA Mambu Branco, que fica em Itanhaém e que abastece todo o litoral sul, né? Então, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, mais a área continental de São Vicente, a gente está preparando uma travessia para poder caminhar também, empurrar essa água do Sistema Sul, porque a ETA Mambu Branco teve a sua vazão duplicada, né, de 1.600 litros por segundo, agora para essa temporada a gente vai ter 3.200 litros por segundo. Então a vazão duplicada vai trazer uma grande melhoria, não só a ampliação da produção propriamente dita, mas também adutoras que foram feitas, boosters, né, um bombeamento para empurrar essa água para as adutoras e assegurar a distribuição. Então, está no nosso plano também, com contratações já para o ano que vem, de empurrar essa água do sul para o centro e do centro para o norte. Para isso, a gente está preparando, tá, em vias de contratação, uma segunda travessia de Santos para direto para o reservatório de Vicente de Carvalho. Hoje, a gente já tem uma travessia subaquática. Santos Guarujá, ali na ponta da praia. Eu acompanhei aquela travessia. Isso, a gente aciona ela sempre que necessário, né? Então é um sistema de contingenciamento que normalmente a gente usa para a temporada, tem a possibilidade de mandar 500 litros por segundo, né? Do sistema central de Santos para Guarujá. E em preparação agora uma segunda travessia que vai sair do reservatório do Sabuó, também em Santos, vai atravessar ali o canal e ligar direto no reservatório de Vicente Carvalho, então também de 500 litros por segundo. Então, como é um sistema integrado, a gente tem essa possibilidade de flexibilidade, né, dos sistemas para trazer uma maior resiliência para Guarujá. Lembrando que em Guarujá, Zaidan, só para complementar, a nossa linha de atuação também tem sido, que é de extrema relevância, no sentido de recuperar o volume perdido hoje com ligações irregulares, né? Então, a questão das ligações irregulares, ligações clandestinas, tem um protagonismo muito grande, né, no município, na Baixada Santista como um todo, mas no município de Guarujá com uma atenção maior, né? São 58 núcleos, né? Esse número está sempre sendo atualizado, né? Mas da nossa última... núcleos de favelização. Núcleos de favelização, de alta vulnerabilidade social. Sim. E que usam a água de forma clandestina. Né? Então, para que se tenha uma ideia, a Baixada hoje trabalha com 13 mil litros por segundo. Desses 13 mil litros por segundo, 1.800 litros são destinados para essas áreas que têm ligações clandestinas de água. Então, qual que é a nossa lógica de atuação? 10%. Pois é um volume, uma vazão, né, muito significativa. Então, a nossa ideia é recuperar esse volume perdido, regularizando essas ligações, levando a infraestrutura não só de água como de esgoto, porque à medida em que a gente regulariza, a gente recupera esse volume que é perdido hoje e consegue distribuir melhor para o município. Fora o desperdício que tem, né? Fora o desperdício, porque são ligações clandestinas, feitas à revelia, com qualquer material, então fica aquela macarronada, como a gente fala, né? Tudo com material improvisado, com N vazamentos ali, tudo aflorando. Então, uma perda de água muito, mas muito relevante e ainda, né, de forma simultânea, um cenário impensável para os dias de hoje, né, quando se fala, né, numa nova realidade climática, quando se fala no bem tão precioso como a água, na importância da gente ter o uso consciente da água,
fica um cenário insustentável. Então a gente tem hoje um Infelizmente. contrato, temos hoje um contrato vigente lá em Guarujá para regularizar essas ligações e recuperar esse volume perdido. Tem um contrato bem grande lá nesse momento. Tá certo. Eu hoje cedo fui fazer meu exame lá no Jaque Laboratório, cara. Eu estava saindo de casa, aí chega o John, dono do Jaque Laboratório. Não, você não vai, eu vou colher o sangue na sua casa. E ele colheu o sangue em casa. Obrigado, John. Jaque Laboratório, meu amigo. Falando aqui com Olívia Mendonça, superintendente da Sabesp na Baixada Santista e Vale do Ribeira. A gente volta num minuto. Bom, de volta aqui o programa Café com Zaidan. Programa tradicional, vai fazer 29 anos agora em fevereiro, né? Como eu já falei no começo. Hoje abrangendo todo o litoral paulista aí, de Peruíbe a Ubatuba. Mais informação, com seriedade, com profissionalismo para você. Cada dia um tema diferente aqui. Isso é importante. Você fica antenado e bem informado aqui conosco, tá? Eu queria falar com a minha amiga Vanessinha. Põe a Vanessa aí, não falei com ela hoje. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Aí a Vanessinha danada, viu? Ela esteve aqui comigo, ela falou, Zaidan, GoCare, esse plano de saúde GoCare, ele se originou em Campinas há alguns anos e hoje está aqui na Baixada Santista. E é o plano de saúde que é ligado à Santa Casa. Muita gente vende que é a Santa Saúde, não é não, viu? É o GoCare. Santa Saúde não tem nada a ver com a Santa Casa. Já teve, hoje não tem mais nada a ver. Que às vezes você vende uma coisa que não é. Então é bom que a gente explique aqui o que é. Olívia Mendonça. Olívia, vocês fizeram, diante de tantas ações mitigatórias que eu estou vendo que vocês estão fazendo aí e tudo, vocês fizeram contratação de mais gente, vocês têm um plano de conscientização para uso da água, porque chega no verão, é uma zona total, uma bagunça total. Aquela casa que era para 10 pessoas, o nega-luga vem 20, 30, quer dizer, aí acaba a água, culpado é essa besta. Aí já culpa o governador, meu amigo Tarcísio, é a mãe do governador que é culpada, é tudo. É exatamente isso, é um cenário que a gente costuma pedir sempre a colaboração da população, para se atentar a algumas questões que são bem importantes já ao longo do ano e que se tornam especialmente importantes em períodos mais críticos, né, como esse, com demanda maior, com mais gente na Baixada, né? Então, você lembrou bem um ponto, Zaidan, que é a questão da importância da gente ter uma reservação interna do imóvel, né, a chamada caixa d'água, compatível com o número de pessoas que está ali habitando aquele imóvel, né? Então, por exemplo, vem um grupo de pessoas para alugar uma casa, que se atente se o número de pessoas que vão habitar ali durante aquele período está compatível, porque de nada adianta, por vezes, uma caixa de 500 litros ou 1.000 litros para um número muito expressivo de pessoas. É muito comum em vistorias, né, ao longo desses anos todos, a Sabesp é muito comum nessa época do ano, a gente vai vistoriar casos de falta d'água, então tem lá um imóvel com 2 dormitórios e 15 pessoas, né? Então, com uma caixa d'água totalmente incompatível. Então, por vezes, você está sem problema de abastecimento ali na região, mas com aquela reservação interna, fatalmente vai acabar faltando água, porque tem um número de moradores incompatível com a reservação interna do imóvel, né? Importante também ter uma atenção com relação aos vazamentos internos. Muitas vezes casas mais antigas acabam tendo vazamento que acaba tendo, né, se percebendo nessa época do ano, então ficar atento a isso também. A atenção também ao fato da proibição por nossa agência reguladora, a Arcesp, do uso de bombinhas no cavalete, é muito comum nessa época do ano. Então o morador
acaba colocando uma bombinha no cavalete e acaba desequilibrando toda a pressão de água dos imóveis vizinhos, né? Então, vai lá, por vezes, um prédio ou uma casa, e é proibido pela deliberação 106 da Arcesp, né, o uso dessas bombinhas, justamente porque traz todo um desequilíbrio de pressão. Aquele imóvel puxa a água ali todo para ele e desequilibra o entorno. Então, é importante também a todos que se atentem a isso. Mas aí eu entro. Vai ter água suficiente e pressão suficiente para subir, por exemplo, num primeiro andar? Uma casa que é assobradada. Aí a caixa d'água fica acima lá do primeiro andar. Vai ter pressão lá? Então, se todos fazendo a sua parte, como a gente está colocando aqui, né? Então, não fazendo uso da bomba, tendo a reservação adequada, se atentando a essa questão da superocupação dos imóveis e, principalmente, fazendo o uso racional da água, né? Então, o uso racional da água, veja, são medidas super simples que a gente implanta na rotina, no dia a dia, e que fazem toda a diferença para nós nessa época do ano. Então, coisas simples mesmo. Então, por exemplo, no banheiro, tomar banho mais curto, fechar a torneira para poder fazer a barba, para poder escovar os dentes. Na cozinha, fechar a torneira quando estiver ensaboando a louça. Não usar, muito comum em época de festa, né? Água corrente ali para descongelar alimento, fica lá aquela água correndo. Usar mangueira de vassoura, né? Às vezes para lavar carro, para lavar o quintal, para lavar a garagem, a gente calçada. A gente vê muito prédio com aquelas VAPs assim, dias quentes, o prédio lá por horas usando a VAP ali de vassoura, né? A vassoura hidráulica. E sem perceber que numa época como essa, de grande demanda, quer dizer, a gente está falando de uma projeção de 10 milhões de pessoas, de receber 5 vezes mais a população aqui da Baixada Santista, mais ainda do que isso. Então, a importância que se tem, a conscientização por parte da população de evitar comportamentos como esse. Né? Então, a troca da piscina todos os dias, e aí aquela, né? Então, uma atenção mais detalhada por parte do consumidor, no sentido de praticar o uso racional, é o que faz toda a diferença para nós. Né? Então, por isso a gente faz esse apelo para que a população faça o uso consciente da água. Eu estou vendo aqui que vocês estão investindo aí mais de 1 bilhão nesses planos de expansão aí. Isso envolve a Operação Verão. Isso envolve a Operação Verão também, sem dúvida. A Baixada Santista tem investido, em média, se a gente considerar aí os últimos 5 anos, cerca de 500 milhões ano. Esse cenário muda completamente agora com uma questão, né, a obrigatoriedade da universalização e a Sabesp optando por antecipar a universalização para 2029. Por universalização entende-se toda a população atendida. Toda a população, sendo ela vulnerável ou não, com infraestrutura de água e esgoto. É claro que isso depende de um alinhamento junto às prefeituras, né? Áreas de risco, áreas de proteção não se enquadram, né? A depender do alinhamento que a gente tiver com as prefeituras, mas os investimentos são no sentido de trazer a universalização, quer dizer, implantar água e esgoto onde não tem. Então, contratos muito robustos que a gente tem já para o ano que vem, pensando nessas regularizações, o que vai trazer a redução de perda e o que vai trazer essa recuperação do volume que eu falei, melhorando a segurança hídrica, né, uma consequência natural. E outros investimentos também para para aumentar, ampliar a segurança hídrica, né, trazer resiliência hídrica para a Baixada. Então, mais reservação, ampliações de ETAs, né, de estações de tratamento de água, ampliações de estação de tratamento de esgoto, novas elevatórias, né, porque à medida em que você amplia a infraestrutura, você precisa também de novos bombeamentos, tanto para água quanto para esgoto. Então, muito investimento pela frente, inclusive com um sistema fiscalizatório muito robusto, como eu disse, com esse contrato agora unificado da URAI. A nossa reguladora, a Arcesp, entra com muita força nesse contrato, né? Então, com a possibilidade, inclusive, na verdade não é nem possibilidade, é um fato já de ter uma fiscalização independente para fiscalizar 100% dos serviços da Sabesp, porque agora nesse contrato entram não só metas de cobertura, né, de ampliação da infraestrutura de água e esgoto, como também de qualidade dos serviços que são executados. Então há uma preocupação muito grande nesse sentido,
com penalizações muito grandes em caso de não cumprimento por parte da Sabesp, né? Inclusive não só com sanções, né, com multas, mas com reduções em tarifa, né? Então, por óbvio, não interessa a Sabesp, né, entrar nessas sanções, então toda a nossa estrutura é no sentido de assegurar a melhoria da qualidade dos serviços, inclusive. Então, Olívia, você arrisca a dizer que sobre condições normais de temperatura e pressão não vai haver falta de abastecimento de água nesse verão? Todo o nosso trabalho, Zaida, é para a gente conseguir ter uma temporada tranquila. Assim. Veja, a gente está com um sistema, eu mencionei no começo, né, de um plano de operação de serviços justamente para isso. A gente vai ter, por exemplo, a contratação de 170 funcionários temporários para reforçar os nossos times. A gente vai ter plantões presenciais. Alocada onde? Na fiscalização? Na execução, na execução, faltou água, vai um caminhão-pipa, vai... Exatamente. Então, reforçar as equipes que estão. As equipes estarão em plantão 24 horas, tanto presencial quanto plantão à distância, inclusive nos mananciais, na captação, porque é uma época que chove bastante, pode acontecer de ter uma chuva mais forte, galho, folha, acabar obstruindo, tem lá um mergulhador de prontidão para fazer a desobstrução e assegurar que essa água seja direcionada ao tratamento, né, que não haja uma descontinuidade, né, do tratamento de água, da água que vai para os reservatórios. A gente tem a contratação, então, desses 170 funcionários temporários, tem a contratação de novos caminhões-pipas, então, além da frota própria aqui da Baixada, tem a frota própria que vem do interior também em reforço, né, em caso de necessidade, e um contrato também com caminhões e operadores, além da frota própria, para atender também com caminhões-pipa em caso de necessidade. As equipes de plantão ficam estrategicamente divididas, né, por conta dessa dificuldade logística que eu mencionei. O tempo de deslocamento entre uma cidade e outra, por vezes, é triplicado, né, nessa época do ano. Então as equipes ficam trânsito, né? Pelo trânsito, justamente. Estrada, tudo. Então, às vezes, para um carro, para uma viatura da Sabesp chegar de um local a outro é muito demorado. Então as equipes ficam divididas de forma estratégica e com equipamentos reserva também. Então, só para que se tenha uma ideia, a gente tem mais de 150 bombas reserva, caso tenha algum problema. A gente tem mais de 70 geradores reserva em caso de falta de energia, o que é muito comum também. Que é muito comum Todos os época. sistemas entram em sobrecarga, né? Então, eventualmente, faltou energia ali em alguma instalação, a gente vai ter o gerador também, os 70 distribuídos de forma estratégica também, para que chegue o mais rápido possível, justamente para poder evitar que qualquer intercorrência tenha uma duração maior do que a prevista, né? Eventualmente alguma manutenção, é uma época de grande sobrecarga, por vezes acontece algum rompimento de alguma rede de maior diâmetro, né, de maior porte, e aí tem que fazer a manobra. Então, para a gente encurtar o tempo de manutenção, fica todo esse time em preparação, fora o nosso centro de controle operacional, né, o CCO, que fica também 24 horas com engenheiros lá de plantão, analistas técnicos, monitorando todos os parâmetros do sistema, né? Então, monitorando nível de reservação, vazão, pressão, manobra, mapas temáticos de falta d'água, de pouca pressão, porque tudo isso catalisa a tomada de decisão, né? À medida em que você olha ali em tempo real, como é o nosso caso, opa, está aumentando aqui falta d'água nesse grupo, o que está acontecendo? Já liga para a gerência, que já se mobiliza para fazer as vistorias. Então, tem algum telefone, por exemplo, o usuário deu problema, faltou água na casa dele. Ele não vai ficar vendo pressão de rede, que a pessoa liga para saber qual o telefone. Sem dúvida. Antes de passar os telefones, eu estou até aqui com a colinha com os nossos canais de atendimento, é bem importante dizer a importância do registro desses canais de atendimento, porque é muito comum hoje as pessoas, quando tem algum problema, ou ir direto na rede social do prefeito, né, ou na imprensa. E sem que tenha registrado no próprio sistema da Sabesp. Não, a mãe do prefeito é uma coisa de maluco. Então a gente faz esse apelo para a população também, porque assim, quando o assunto é água e esgoto, é uma problemática, né? É um assunto para a Sabesp resolver. Então, para que sejam direcionados essas reclamações para os canais de atendimento da Sabesp.
é muito comum. Às vezes a gente vê pela imprensa, olha, o imóvel está reclamando, e aí você vai ver, não tem um registro no sistema desse imóvel, ele foi direto na imprensa, ou foi direto reclamar com o prefeito, e a gente não consegue rastrear no sistema. Sim. Né? Então é bem importante. Eu vou passar aqui os telefones, a gente fica à disposição por 24 horas. Né? A central telefônica é o 0800 055 0195. O WhatsApp da Sabesp é 11 3388 8000. A agência virtual, é pelo endereço eletrônico, né? Agência virtual, tudo junto, .sabesp.com.br. O chat da Sabesp, o endereço é sabesp-chat.sabesp.com.br. E nas agências físicas também, que as pessoas podem ir. Inclusive, esse ano a gente tem também, teremos novamente as agências itinerantes, né? As agências móveis, que muito em breve a gente vai passar a programação também do tempo que ela fica em cada município e os locais que elas ficam também para poder receber Legal. a população. Tem aquele famoso 153 ou um telefone assim da Sabesp, não tinha? É o mais comum é esse, 0800 055 0195. 0800 055 0195. 95, perfeito, é isso aí. Certo. Olívia, obrigado. Muito legal. Papo legal. Imagina. Com você, foi muito esclarecedor. Sempre um prazer para nós estar aqui. Mais uma vez agradeço o espaço que é sempre cedido à Sabesp para que a gente possa esclarecer sempre a população, que é o nosso maior propósito. Obrigado, vocês também. Obrigada, Zé. Ah, do Jaque? Ele está aí, o Jaque? Está aí? Ah, então ele quer que eu vá lá tirar sangue lá no Jaque Laboratório? Eu vou lá, John. Jaque Laboratório. Melhor laboratório de análises clínicas do litoral, assim como a melhor empresa de tratamento de água e esgoto e fornecimento é a Sabesp. Tchau.